Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina e hoje estou aqui num episódio muito especial temático de Halloween. Vocês já devem ter visto ali na descrição do vídeo, os filmes que a gente vai falar. Mas vamos começar apresentando meu convidado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Carol. Obrigado, é um prazer estar aqui, principalmente para falar de terror, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, estou bem feliz. Nossa, eu também, porque assim, eu não sou muito chegada ao terror, eu não conheço muito, então assim, eu joguei tudo na tua mão aqui, a escolha dos filmes, a seleção, eu passei uma semana aterrorizante assistindo esses filmes e pesquisando sobre eles, e eu já te adiantei que eu amei, né? Eu amei a tua seleção. Então, antes de você falar da seleção, eu quero que você fale um pouquinho de você, do teu trabalho, e da onde veio essa paixão toda aí pelo terror. Boa. Então, eu sou Adam, para quem não me conhece, Adam William. Eu crio conteúdo para a internet há alguns anos já. Hoje eu estou mais presente no Instagram. Eu tenho um site, né? Eu sou co-criador de um site chamado Salve Ferris, em referência ao Ferris Bueller da Doidado. Então, quem assistiu vai pegar referência. Quem não assistiu, eu recomendo que veja e que provavelmente vai gostar. E aí vai pegar referência. Mas é salveferris.com.br. E eu tô bem presente no Instagram. Todo dia eu tô postando alguma coisa. Agora em outubro eu tô postando Reels todos os dias. Sempre falando de algum filme de terror também. Indicando de manhã um filme de terror. E você pode me encontrar lá no Instagram ou no Twitter, no mesmo usuário, que é o Adam William. E sobre o terror, assim, como que nasceu esse amor pelo terror, eu não sei, desde pequeno eu sempre gostei, sempre fui fascinado por filme de terror. Desde pequeno, inclusive, esses dias eu fui montar uma lista, a ideia da lista era filmes que tinham te assustado quando você era pequeno, então eu fui colocar 10 filmes, e aí eu coloquei os 4 primeiros e falei, ó, esses 4 me assustaram, e o resto é simplesmente porque eu gosto desde pequeno, porque eu não tinha medo mesmo. Então, os 4 eu separei ali com medo e os outros 6 eu só coloquei porque eu lembro da minha infância, que eu já assistia muito filme de terror. Não, muito legal, porque assim, até quando eu quero que você explique por que você escolheu esses filmes, mas eu tem uma grande diferença entre os filmes de terror, né? A gente fala, filme de terror, como se fosse tudo a mesma coisa, mas assim, tem muitas categorias. Até no episódio que a gente fez sobre musicais, a gente explicou isso também, que as pessoas jogam, musical, mas musical é um gênero muito abrangente também. Tem musical de comédia, tem musical de drama, tem musical que é todo cantado, tem outros que não. E terror é a mesma coisa, é um gênero muito abrangente, mas são muitos subgêneros dentro do terror, né? Sim, eu acho que isso é o que mais me fascina no terror, inclusive, porque é um gênero que ele é muito assim, ele tem nem tem um terror fantástico e tal, mas ele é um gênero muito versátil. Então assim, você tem diversos tipos de terror assim, e tem como falar que não é terror, né? Porque o terror ele não é simplesmente um filme que dá medo, que Uhum. talvez ele não vá assustar a pessoa que está assistindo, mas ele fala sobre o medo, ele fala sobre algum tema em volta do terror, e isso já poderia ser considerado um filme de terror só por falar do medo. E eu acho muito legal isso justamente porque isso traz uma dificuldade. É muito difícil você fazer um terror bom. E é muito difícil você fazer um terror que agrade muita gente, porque geralmente a galera que tem, a pessoa vai ter o seu medo. Então eu sempre acho difícil recomendar terror, assim como eu acho muito difícil recomendar comédia, porque o que vai te fazer rir não vai me fazer rir, o que vai te assustar não vai me assustar. Então às vezes eu recomendo uma coisa assim super específica que eu amo e aí a pessoa assiste e fala, pô, não gostei. E tudo bem, mas é porque é muito difícil. É muito fácil você acertar numa recomendação de drama, por exemplo. Ainda tem sua dificuldade, mas é mais fácil. Terror é muito difícil. E aí essa versatilidade ela me atrai, porque, como eu falei, é muito difícil de fazer. Então, quando eu pego um filme de terror, que alguém fala, pô, a galera tá curtindo, você vai ver, tem uma grande aprovação, pô, esse filme merece atenção, porque ele já tem um mérito só de estar conseguindo uma galera aí que tá gostando. E aí você vai, né, entrar nos subgêneros, tem o sobrenatural, assassino. Tanto que quando eu passei os filmes para você, os 5 filmes, eu tentei dar uma amarrada neles, assim, tem uma lógica interna mesmo, porque até que você comentou sobre muito do terror hoje ser esse terror de arte, né? Um terror que o pessoal meio que confunde um pouco. Tem gente que nem assume como terror, porque já tem uma pegada diferente. Porque o terror ele é meio subjugado. A galera dá uma subestimada no terror, assim, que é um gênero mais sucateado, quando na verdade não é. E tem esse motivo, tem um porquê ele é meio sucateado mesmo,
mas ele é um gênero super rico. Nossa, é muito legal, porque assim, quando eu pensei, não, vou fazer um episódio que eu convidei a gente falar sobre terror, na minha cabeça, eu acho que na cabeça, sei lá, de 90% das pessoas em geral, é sangue. Você associa terror a filme de sangue. Aí eu fui ver os filmes que você escolheu, que a gente já vai falar especificamente sobre eles, mas ele não tem sangue. São filmes de terror que não tem sangue. Então já começou desmistificando aí, de saída, né? Não é filme de terror de sangue, é o terror mais slash, né? Aquela coisa mais escrachada. É o cara que fica lá, os universitários na cabana, e vem o massacre da Serra Elétrica lá e mata todo mundo. Esse é um tipo muito específico de terror, né? Que sempre tem público, que eles fazem 1000 continuações, mas não é o terror, mas não é, digamos assim, não é o que mais assusta. E não é o que está acontecendo agora, né? Tá tendo muitos outros tipos de terror agora também. Exatamente. E esse já é um dos gêneros que, por exemplo, foi acho que uma das minhas portas para o terror. Porque quando eu era pequeno eu assistia, né, tanto que o meu filme favorito da minha vida é Pânico. E eu sempre falo isso para as pessoas, porque, Sério? cara, tem um peso assim muito pessoal. Inclusive eu não recomendei Pânico por quem não tá em nenhum streaming. Eu acho isso uma vergonha, que tem 500 streamings na praça e nenhum tem Pânico. Mas talvez agora que vai sair os 5? 5? 4? 5, talvez agora eles coloquem em algum lugar, né? Os outros. Ai, por favor, tem que ter. Cara, Pânico é muito importante pro terror. Ele tem um peso muito específico na história do terror. Ele tem um peso dentro do subgênero dele, que é o slasher, e ele tem um peso pro terror em si, porque ele, né, faz toda aquela ponte ali dos anos 90, o terror já estava caindo. Aí entra o que eu falei, de quando o terror começa a ser sucateado, com as 1001 continuações, vai perdendo essência, vai virando uma comédia. Tem filmes que vão mudando o estilo deles, né? A gente tem o Brinquedo Assassino, Sexta-feira 13, são duas franquias que elas vão virando, vão se descaracterizando para se tornarem outras coisas. E às vezes funciona, às vezes não, às vezes funciona para um público e não para o outro. E aí o Pânico ele vem nos anos 90, né, em 96, para dar aquele boom. Porque o Pânico é o filme que olha para trás e ele fala: nossa, como esse gênero é batido. Então vamos brincar com isso. E ele não só faz a paródia, como ele se reinventa dentro da própria regra, dentro das próprias regras. Ele assume as regras e tenta se reinventar e se reinventa dentro das próprias regras. E ele faz isso em todas as continuações. Então é uma franquia super, super importante, assim, que muita gente não valoriza porque não dá medo. Uhum. Você comentou, tipo, não é um grande filme assustador que vai deixar a galera sem dormir por dias. Não é. Mas é um filme que tem um peso e uma qualidade muito específica. Então vamos entrar na nossa lista, porque eu quero que você explique melhor isso quando a gente chegar também nos filmes mais modernos. O primeiro mais antigo que você passou foi do Bebê de Rosemary, de 68. Que eu falei, gente, será que filme de 68 vai ser assustador ainda? E, gente, não é um susto de medo de jump scare, né? Mas é um clima tenso, porque você começa o filme sabendo mais do que a protagonista, você percebe antes dela que tem alguma coisa errada, e ao longo do filme você fica com ela naquela ansiedade. O que eu acho incrível desses filmes de terror, assim, que transcendem anos, né? Passam muitos anos, continuam de terror, é essa atmosfera, né? Me conte um pouco desse filme e por que você escolheu ele para nossa lista de hoje. Boa. Quando você comentou sobre os filmes, você comentou até dessa questão do terror mais atual, do terror ali da A24, né, do estúdio A24, que tem o Ari Aster, o Robert Eggers, que quem gosta de terror sabe de quem eu tô falando, e geralmente até quem não é tão chegado também pode achar familiar o nome, que é o cara da Bruxa, é o cara do Midsommar, né, são dois diretores. Então, assim, esses caras, eles meio que deram também uma aquecida no gênero. Eles mudaram um pouco o jogo, eles saíram um pouco das regras, saíram um pouco dos clichês, e eles fizeram filmes que têm um peso diferente. Um filme mais cabeça, muita gente fala, tipo, um filme mais artístico, com um tema específico. E aí, muita gente, né, nessa época, veio uma lógica de que esses filmes eles não eram filmes de terror, eles eram filmes pós-horror. O que não faz sentido. E assim, eu não quero entrar muito nesse ponto aqui, porque já é uma discussão bem batida, mas eu sempre achei engraçado como esses dois filmes, esses filmes desses diretores, eles me remetem muito ao Bebê de Rosemary. Porque é o mesmo estilo, é a mesma vibe. Ela tem essa coisa da tensão, tem essa coisa que você falou, a gente tá sabendo mais, a gente tem uma consciência diferente.
O filme ele trabalha de uma forma muito subjetiva, ele não é um filme de jumpscare, ele não é um filme sangrento, mas é um filme que ele cria uma tensão, ele cria um mistério, ele cria um vínculo ali que você fica instigado durante o filme inteiro. E isso te dá medo, porque você acaba dentro do filme. Então, assim, eles sempre me remetem ao Bebê de Rosemary. Por isso que eu falei, meu, primeiro filme mais antigo, Bebê de Rosemary. Você assiste o Bebê de Rosemary, você consegue ter uma noção legal da época, você vai ter uma noção legal ali de alguns filmes que vieram antes e vieram depois, como Psicose. Também tem o caso da gente estar consciente, ter uma coisa do espectador estar mais ciente do que está acontecendo do que os protagonistas. E aí a gente vê que muitos diretores que fazem horror hoje, eles olham muito para o passado. Então não faz tanto sentido você trabalhar o horror de hoje como se ele viesse como uma coisa nova ou uma coisa inédita. Quando, na verdade, muitos autores hoje eles estão olhando para o passado e entendendo o que funcionou e resgatando, porque caiu em desuso, né? O terror, acho que assim como o cinema, ele tem ciclos. Então, ele vai se reinventando, ele vai primeiro caindo e depois ele precisa se reinventar. E nessa reinvenção, a gente encontra um olhar para o passado. Eu acho que o Bebê de Rosemary é um dos filmes mais impactantes nesse sentido. Ele marcou muito. Tem outros que marcaram até mais, claro. Mas acho que o Bebê de Rosemary, ele diz muito, ele conversa muito com o cinema de horror de hoje. Eu acho que é um filme que o público merece assistir e entender como ele conversa com os filmes de hoje. Não, genial tua explicação, porque assim, eu já naturalmente já assisto um filme e já vou pesquisar sobre ele. Daí esses filmes eu tive que pesquisar porque eu não sabia nada, né? Então eu assisti e fui ver. Mas o Bebê de Rosemary, apesar de tudo que eu li depois do filme, a impressão que eu tenho, que eu fiquei, é justamente isso que você falou. Ele remete muito a essa questão do horror ou do terror à luz do dia, né? Então, assim, outra concepção que a gente tem, que além de filme de terror é sempre sangue, é sempre à noite. E esse filme não, ele se passa praticamente durante o dia, ele tem poucos personagens e personagens felizes, coloridos, né? A vizinha é toda colorida, inclusive a atriz ganhou Oscar de melhor atriz coadjuvante por este filme. Então é um filme, pelo menos pelo que eu li lá, né? Mas enfim, são personagens felizes, alegres, não são pessoas de terror, ninguém está usando uma máscara de terror, como, né, o próximo que a gente vai falar, que é o Halloween, mas assim, sai dessa concepção normal e, ao mesmo tempo, é extremamente assustador, é extremamente tenso, te dá aquele mal-estar. Chega uma hora que eu fiquei desesperada, falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer com essa mulher? Ela estava tentando correr contra o tempo ali, você fica desesperado, achando que... Porque, assim, uma concepção, uma pré-concepção que quase sempre está certa para mim, é que vai dar ruim para o protagonista, né? Isso eu acho que é meio né, uma coisa meio de filme de terror, assim, é muito difícil. Eu acho que o último filme da nossa lista aqui é o único que dá certo para o protagonista, mais ou menos. Mas, em geral, eles não se dão muito bem. E esse filme, assim, você fica naquela angústia junto com ela. Eu acho que essa sensação... Tanto que eu falava que eu não gostava de terror, eu gostava de suspense com terror, até entender que é terror também, como esse filme, né? Pois é, e o Bebê de Rosemary tem uma coisa muito legal, que é assim, que eu acho, eu lembro de eu ler essa frase quando eu era pequeno, e ela me marcou, que eu carrego comigo até hoje, que nada é mais assustador do que o que você pensar. Então, assim, quando você cria uma persona, cria um personagem, você cria um Michael Myers, um Jason no filme, você tá fincado ali, o espectador ele tá fincado naquele personagem. E ok, funciona, os filmes podem ser bons, podem não ser bons, mas quando você dá um filme como O Bebê de Rosemary, onde você não enxerga a face do mal, a sua imaginação vai além de qualquer coisa que o produtor, que o diretor possa fazer. E isso é assustador, isso é muito assustador. Isso é uma coisa, um conceito também muito presente nos cinemas de hoje. Porque às vezes a gente está lidando com o mal que a gente não conhece, que a gente não sabe o rosto, ou que é mascarado. E isso também, sabe, tipo, a década de 60, sabe? E o Rosemary já estava fazendo isso na década de 60. Tanto que o nome do filme é O Bebê de Rosemary e a gente não vê o bebê. Então, assim... Exatamente. O que você pensar do bebê sempre vai ser mais assustador do que qualquer aparência que o bebê possa ter. Sim. É a minha crítica, por exemplo, com a adaptação do It. Até o It não está na nossa lista, mas enfim, eu adorei os filmes novos, eu achei que ficaram muito legais. Eu gosto muito da história, de você tem que lutar contra seu próprio demônio, daí o palhaço perde a força. Só que na hora que eles efetivamente lutam com o palhaço, eu achei
perdeu para mim todo o terror, porque ficou muito ridículo. Eu achei, gente, ficou, isso que você falou, ficou engraçado até. Se tivesse talvez não mostrado a luta ou só deixado para nossa imaginação, eu acho que eu teria tido uma impressão melhor do final do filme, assim. Eu acho que quando eles querem explicar demais, tipo, a origem da freira da Invocação do Mal, perde para mim a força daquela coisa. Esse mal sem rosto que fica no ar é muito mais assustador, né? Exato. Eu acho que, inclusive, é isso que funciona tão bem no Halloween, que é o próximo da lista. Porque o Halloween, até eu estava conversando com um colega recentemente que ele foi assistir o primeiro Halloween, porque acabou de sair o novo, né, o mais recente, e ele falou, pô, mas a gente nunca viu o rosto do Michael em nenhum filme. Eu falei assim, olha, eu não vi todos os filmes, porque realmente é uma franquia que eu tive alguns problemas quando eu fui ver todos, mas eu gosto muito do primeiro, e eu gosto muito do de 2018, que é uma continuação direta. E nesses dois, você não vê o rosto. Você até vê o rosto dele no primeiro filme, assim, de relance, numa única cena. Só que eu acho que essa é a graça. Se você mostrar o rosto do Michael, você humaniza aquela figura. Não Uhum. humaniza a ponto de ter empatia, mas você percebe que é um homem. E quando você desfigura ele, cara, ele não é mais um homem, ele é a personificação do mal. Que o Michael Myers, ele é imparável. E eu achei isso incrível, porque ele não é o. E eu achei legal no Michael Myers que ele não é o vilão que vai sair correndo atrás da vítima. Ele vai de boa. Ele Uhum. vai a pé, mas ele sempre chega, ele sempre, em algum momento, ele sempre vai encontrar. E aí tem essa outra questão do medo. Você sabe que tá vindo. Você não sabe quando, você não sabe onde, mas você sabe que tá se aproximando. E é assustador. E o Michael, ele representa isso de uma forma brilhante. Mesmo num filme também, novamente, filme antigo, filme de 70, mas que eu acho que foi compreendido, assim, de uma forma maravilhosa pelo diretor do Halloween de 2018. Nossa, você falou do Halloween, eu tinha esse preconceito por causa da filme que vira franquia, eu já fico com preconceitos, porque eu acho que descaracteriza mesmo. E eu assisti, tem aquele documentário na Netflix que tem uns documentários sobre alguns filmes, né? É muito legal aquele, que é super engraçado, super leve. E eu assisti o do Halloween antes de ver o filme. E assim, foi uma produção super trabalhosa, super sem dinheiro, baixo orçamento, gente recém-formada, tudo meio em casa, e o filme ficou muito bom. Eu adorei Halloween, e justamente é isso: é 1 hora e meia de filme. 1 hora de filme não acontece nada, é só a tensão do cara ali, atrás da moita, escondido no meio da roupa pendurada no varal, e aquela sensação de alguém estar te observando. O filme não tem sangue quase, é uma cena, até no documentário a moça do sangue fala, eu estava sempre com o sangue ali separado e ninguém queria usar. E no final das contas, não tem uma explicação por que ele mata. Até isso que você falou, uma hora até o médico fala, ele mata porque ele é mal. Tipo, ele é a personificação do mal. É isso aí, acabou, entendeu? Então é muito pior do que dizer, não, ele teve um trauma de infância, ou dar uma explicação que você poderia até entender o lado dele, entre muitas aspas. Então eu achei esse filme muito, muito bom, fora que a Jamie Lee Curtis é maravilhosa, e mesmo lá no começo de carreira já traz ali um ar de mocinha, só que não é tão inocente assim, que ela luta, né? Ela vai atrás. Então eu adorei esse filme. Eu não vi a continuação, eu não fiz questão de não ver também. Eu acho que o original foi legal e mudou também, né? O paradigma de filme de terror para a época, assim, foi uma coisa forte, né? Eles entrarem com um filme assim de um cara mascarado matando os universitários. Pois é. E é muito legal. É assim, eu fico pensando justamente, acho que vilões como Michael Myers, às vezes eles fazem falta. Porque é super legal. Eu acho que hoje o cinema é dominado por super-heróis. E é muito legal você ter vilões complexos, com motivações, com seus próprios princípios elaborados e camadas. A gente tem o vilão do Pantera Negra, a gente tem o Thanos dos Vingadores. São vilões incríveis. Eles são vilões incríveis da sua maneira. Mas faz falta. Se você tem só vilão assim, também não tem graça. É legal o vilão que ele é mal porque ele é mal. Uhum. Ou ele é mal porque ele tem o prazer de ser mal. A gente tem dentro do próprio cinema de terror, a gente tem o Fred Krueger. O Fred Krueger, acho que o maior destaque do Fred para mim é como ele é feliz ao matar. E ele sente prazer, ele sente um prazer assim palpável quando você assiste, que ele tá feliz, ele é sádico. E não precisa de explicação, ele simplesmente é sádico. Então, assim, é legal você ter os vilões assim que eu chamo o puro mal.
assim, que funciona também. Você tem que ter as duas coisas, senão você cansa de uma só. E é claro que o diretor, o roteirista, ele vai ter que saber onde encaixar o quê. Porque às vezes um vilão que é puro mal, ele pode se tornar um vilão sem propósito. Mas às vezes um vilão que é, assim, simplesmente a face do mal, como o Michael Myers, funciona muito melhor do que se eles tirassem a máscara, se eles explicassem, se fosse criar mil e umas. Sabe? Até o fato da gente ficar teorizando em cima, né? A gente ficar teorizando por que ele é assim. Cara, olha como Halloween vai sobreviver na mente do espectador que ficar para sempre pensando no Michael, por que o Michael mata. É bem interessante mesmo, porque são histórias que criam clima tenso do que mostra, não são coisas tão expositivas, não é, sei lá, um filme de zumbi. Eu adoro filme de zumbi, tá? Adoro o filme mais trash possível, eu adoro, mas eu tô lá ciente de que o filme é muito ruim, às vezes não tem roteiro, às vezes eles se colocam em situações ridículas de propósito. Mas esses filmes não ficam para a história, é mais um filme, né? Tipo um filme fast food ali de consumo. Esses filmes que trazem alguma coisa diferente, que criam um clima tenso, que você entra no filme, às vezes não precisa acontecer nada, como é o próximo filme que a gente da lista, que é a Bruxa de Blair, né? O filme praticamente não acontece nada o filme Exato. inteiro. E você fica tenso o filme inteiro. Então, assim. Bruxa de Blair, eu acho impressionante, cara, como ele é a personificação do que eu falei, que é o que você imagina sempre vai ser mais assustador. Porque a Bruxa de Blair é literalmente nada. Ele é uma peça de marketing, que eu acho brilhante. Eu não falo isso como um demérito, eu acho ele realmente brilhante. Que é um filme que o grande lance da Bruxa de Blair é a forma como ele foi vendido, né? Tanto que muita gente hoje pensa que ele foi o primeiro filme que veio com essa coisa de filmagens perdidas, e não foi. Mas ele foi o filme que marcou a história como a filmagem perdida, né? Na época, 99, começo da internet, a gente não tinha a comunicação que a gente tem hoje. O pessoal fez um site da Bruxa de Blair com coisas encontradas, com mapas, com fotos perdidas, e falando, tipo, olha, sabe, tipo, eu lembro de pegar a capa do DVD, e aí tava escrito, tipo, antes do título, tava lá, tipo, 3 jovens foram, em 98, 3 jovens foram para a floresta de Blair pesquisar uma lenda local. Todos desapareceram. E um ano depois as filmagens foram encontradas. Você assistirá às filmagens. Então, tipo, você ter isso, você ter esse feeling, que é uma coisa que a gente perdeu completamente, porque hoje qualquer coisa do tipo consegue ser desmentida com uma facilidade bizarra, felizmente ou não, porque a gente acaba perdendo muita informação nesse meio também. Mas assim, você volta 20 anos atrás, você se coloca naquele cenário, você tente assistir a Bruxa de Blair como se você não soubesse o que é. E abraçar a experiência. É uma experiência magnífica, porque você se sente tão perdido quanto eles. Você sabe o que vai acontecer, porque você sabe que eles desapareceram, né? Isso está na capa do filme, na tagline do filme. Você sabe que eles vão desaparecer, mas você fica com aquela ansiedade, você quer ver o que vai acontecer, você quer saber o que está se passando. Você vê as coisas acontecendo, você vê que eles estão com medo, você vê que alguém está mexendo nas barracas deles, sabe? Você vê que tem alguma coisa acontecendo, mas o não explicar muda tudo. E A Bruxa de Blair é um grande exemplo disso. E até um exemplo que alguns filmes recentes retornam a ele. Acho que por isso que eu também coloquei na lista, porque ele conversa com o cinema atual de terror, ele conversa com a nossa realidade, quando ele fala da desinformação, e ele também é um filme que ele serve de campo de ideia, sabe? Tipo, para vários autores novos. A gente tem o Host, que chegou no ano passado, ele já foi filmado na pandemia, ele é um filme todo feito por Zoom. Então, a gente acompanha uma tela de computador, né, em grande maioria, acho que tem alguns minutinhos que não, mas em sua grande maioria, a gente acompanha uma tela de computador e é a mesma base, é uma filmagem perdida, uma filmagem que estava, sei lá, no Drive, sabe? Subiu do Zoom pro Drive e aí quando alguém deu play, viu tudo que aconteceu. Então ele tem o mesmo feeling do Bruxa de Blair, mas para uma época tecnológica. Nossa, deu até o susto aqui. Você falou de Bruxa de Blair, bater uma porta, sei lá o quê, gente. Olha só, episódio temático conta essas coisas. Eu achei incrível, porque assim, eu não via Bruxa de Blair na época, porque eu não queria ver filme de terror, eu não gostava de filme de terror. E eu fui ver agora, né, para o episódio, e assim,
eu achei incrível isso mesmo, da forma, eu fui ler depois também toda essa divulgação que foi feita, deles colocarem flyers, né, de desaparecidos, e criar todo um clima ao redor do filme, usar toda a história do filme para divulgar o filme, as pessoas não sabiam se era verdade, se não eram, e mesmo sabendo que é totalmente ficcional, ficou muito bem feita essa filmagem, que eles o olhar do personagem, que é uma coisa que a gente tem hoje em muitos filmes, né, como se fosse a pessoa vendo, mas no filme é muito claro que é o que eles estão filmando, até irrita um pouco, porque ela fica filmando o tempo inteiro e eles reclamando que ela só filma, é muito atual mesmo, né? As pessoas que veem um acidente, ao invés de pedir ajuda, elas filmam um acidente, até tem episódios de Black Mirror sobre isso, então você vê que é uma história que ela não ficou velha, pelo contrário, ela ficou mais ainda atual. E é interessante porque o final é tão ambíguo que eu joguei no Google, Bruxa de Blair e tal. Até hoje tem artigos discutindo o que teria acontecido no final do filme de 21 anos, de 22 anos atrás. Tem, né, umas 2 continuações, tem jogo de game, e ao mesmo tempo as pessoas continuam falando, e aquele clima da floresta continua sendo assustador. Então, isso é o mérito de um filme bom, isso que eu falei da diferença para filmes de franquia, 3, 4, 5, ou desses filmes de zumbi, que é mais um, esses filmes marcam por causa disso, né? Eles têm histórias contadas de outras formas, e eles têm o clima do filme fica muito com a gente depois que o filme acaba. Sim, não, exatamente. A Bruxa de Blair, ele é legal nesse sentido de como ele envelhece, justamente por causa. É o que você falou, tipo, ele tem formas diferentes, ele tem uma mitologia. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei fascinado pela cena final, que eu tentava pausar no DVD ainda. Eu tentava pausar para tentar enxergar o que está acontecendo ali, porque é uma filmagem bem precária, né? Uma filmagem, uma câmera que tipo, não a câmera de hoje, que o pessoal tem. Então é uma filmagem de preto e branco, meio ruído. Então eu ficava tentando enxergar ali o que é o último momento do filme, sabe? E a gente tem outro filme recente que pega muito isso, é o REC, que é um terror espanhol, que ele também é filmagem perdida, tudo mais. Ele acaba com isso nas continuações. Ele é porque eu acho que o grande mérito do REC é só. Então a gente se sente claustrofóbico. E aí o segundo REC já são mais de uma câmera, então muda um pouco a figura, muda um pouco o feeling do filme. Tem um certo sentido de você não simplesmente se limitar a fazer o que já foi feito, mas o primeiro filme ele fica imbatível, ele é muito mais interessante. E ele também tem esse mesmo feeling do Bruxa de Blair, porque em vários momentos a gente tem uma câmera com luz noturna, a gente tem uma cena completamente escura, e às vezes a gente até sabe jumpscare, mas a gente fica assustado, porque a gente fica guardando o jumpscare vir e ele não vem. E aí demora para vir. E quando ele vem, a gente acaba assustado. E espera a gente desarmar, que a gente já fica esperando e não vem. Então a gente desarma, tipo, não vai vir agora, ou vai ser uma coisa diferente. E aí vem um susto. Eu acho que o Hack é um grande exemplo que meio que segue escola do Bruxa de Blair. Eu acabei vendo o Bruxa de Blair, o de 2016, que eu achei uma boa continuação, eu achei legal, acho que tem uma outra continuação antes, mas esse de 2016 já é um filme feito por esse outro público de jump scare, né? Tem muito sangue, isso que você falou, tem outras câmeras, ele foge um pouco dessa coisa, já mostra uma bruxa ou um ser, qualquer coisa assim. Eu achei legal, mas é um outro tipo de filme já é um filme mais, entre aspas, comum de terror, com jeito de desaparecendo, quebrando a perna, machucando perna, sangrando, gritando. Então, eu acho que realmente você replicar a fórmula não consegue mais, né? Porque o filme é normalmente o primeiro filme dessas franquias, ele se torna imbatível mesmo. Sim, ele sempre tem a questão do fator da originalidade, né? Acho que toda a franquia sofre com isso. O primeiro filme sempre vai ser o original. Então, comédias, então, que. Como você faz a continuação de uma comédia? Ou você repete, ou você muda e é um outro filme, sabe? Então é muito complexo de fazer. E no caso do terror, eu acho que tem essa questão de você ramificar a fórmula. Você fez uma filmagem perdida, vamos fazer uma filmagem perdida com mais câmeras, ou vamos fazer, sei lá, alguém que foi investigar a primeira filmagem, que acho que é o caso do Bruxa de Blair de 2016, se eu não me engano, é algo do tipo, né? É o irmão dela que sumiu, que vai procurar a irmã. Então, ele tem uma lógica que faz sentido para existir. Eu não cheguei a assistir a Bruxa de Blair 2, esse de 2016 ele é o terceiro. Tem uma Bruxa de Blair chamado Livro das Sombras, que eu não quis ver porque ele foge totalmente do que foi feito no primeiro.
e assim, nunca me interessei pra ver. Esse de 2016 eu me interessei, porque eu sabia que tinha essa ligação, mas é o que você falou, tipo, ele pega a fórmula, ele utiliza, não funciona igual, mas ele dá uma atualizada que faz sentido, assim, já que é pra ter, que fez sentido ele ser da forma como ele era mesmo. Diferente do Halloween, que saiu agora, né? Que ela já tá com, sei lá, 60 anos e ainda tá lutando com o mesmo cara. Eu fiquei com muita dó da personagem da Jamie Lee Curtis. Meu Deus do céu! Ela começou a brigar com o cara quando ela tinha É 20 anos. eu acho uma continuação bem legal, cara. Mas eles souberam acertar a mão, né? Porque também achar um protagonista que não morre por tantos filmes tem que ter pelo menos uma história, tem que, sei lá, acho que ter mais ação ou ter outros personagens interessantes, porque senão fica muito repetitivo mesmo, né? E o filme cai no esquecimento. Esse é um que eu não vejo, mas você que faz sucesso e vende muito bem, né? São filmes que vendem muito bem. Sim, e ele acaba fazendo muito jus à lógica do trauma, né? Que você afastar, você consegue ver o quão traumático aquilo foi. Eu acho até mais interessante pelo fato dele descartar as outras continuações, porque ele é uma continuação direta do primeiro, e não tem aquela coisa, tipo, dela ter lutado com o Michael a vida inteira. Ela enfrentou o Michael, e ela saiu viva, e ela não é aquela, pelo menos no primeiro filme, ela não é aquela Final Girl que meio que derrota o vilão, porque a gente tem isso em alguns slashers, principalmente, mas ela passou a vida dela, assim, marcada por aquilo. Aquilo foi um toque do destino na vida dela, e a gente acompanha ela 40 anos depois, armada até os dentes, porque ela sabia que em algum dia ele ia voltar. Isso faz muito sentido. É até uma brincadeira interessante com a própria indústria, né? Porque a gente sabe que esses filmes, eles eventualmente têm uma continuação, vão ter um remake, eles vão voltar para assombrar o público. E Tanto que eu é acho muito. isso interessante como é bem colocado. É isso que eu ia falar, tanto que esses protagonistas não morrem, né? Isso você falou, o Michael Myers não morre, o Jason não morre, nenhum deles morre. É aquela cena que quase morre e de repente ele sumiu. Ou aparece uma mão se mexendo, né? Eu acho engraçado justamente no Halloween como ele simplesmente some. Isso pra época, tipo, ok, sabe? Se fosse hoje, a internet explodiria, o pessoal ia odiar. Eu Não, acho e que não ele tem não final. fala, né? Ele não fala, ele só Ele não anda sempre fala. no mesmo ritmo, ele levanta a faca na mesma velocidade lenta, e ele aparece nos momentos que você sabe que ele vai aparecer, e aí você tá preparado, porque assim, tá uma sombra, você sabe que ele tá ali em algum lugar, mas ele demora para aparecer. Não, é isso que assusta, eu acho, né? Eu acho que sim. Acho que é justamente o estabelecimento da tensão, né? Que é um grande ponto do terror. Acho que o terror ele vai muito para um lado depois disso de jump scare, né? A gente vamos fazer algo mais explícito, vamos fazer algo mais sangue. Aí depois os sustos. Aí a gente entra num cinema ali por volta de 2000 que começa a reaproveitar. Então a gente tem muita reciclagem. É o filme que é remake do filme dos anos 80, 70, o filme que é remake do último filme de fantasma japonês, que ficou bom. O É, chamado, o grito, esses aí todos, né, que vieram ali começando nos 2000. isso, eles vieram nessa época dos anos 2000, tipo, fizeram sucesso, tipo assim, 2000 fez sucesso no Japão, em 2001 tem um remake americano. Então, ele vai trazendo essa lógica do cinema bem sobrenatural, só que muito voltado a remake, muito voltado a ideias antigas. E depois a gente tem o próprio remake americano, né? Do cinema americano. Ele se reciclando. Então a gente tem um Halloween o início, a gente tem um novo Massacre da Serra Elétrica, um novo Dia dos Namorados Macabro, uma Hora do Pesadelo. E aí a gente chega ali por volta de 2015 com James Wan, que ele já faz Invocação do Mal, que não é um remake, é uma história baseada em fatos, declaradamente baseada em fatos, né? Temos os livros, temos o museu dos irmãos do casal Warren, e aí a gente já começa a mudar um pouco de perspectiva de novo. Aí a gente entra na A24 com o terror que a gente tem hoje, que é não diria que é o principal terror, mas é um terror muito que caiu muito no gosto dos cinéfilos. Assim, eles gostam muito dos filmes da A24, não necessariamente da A24, mas aquele estilo, aquela vibe deles, que a gente entra, por exemplo, em 2015 com A Bruxa, que foi, ao meu ver, foi o primeiro grande filme de terror assim da A24, e eu amo, e ainda é o meu preferido até hoje deles, assim, de terror. Que eu acho incrível como A Bruxa, e foi um filme que eu não gostei quando eu vi. Eu vi a primeira vez e eu saí do cinema e eu falei, meu, o que eu acabei de ver? Não me assustou, não funcionou.
Só que, na verdade, a ideia dele era completamente oposta ao que ele foi vendido, né? Ele foi vendido como um filme de terror, de jumpscare, de assombração. E, na verdade, ele é um filme que constrói tensão, é o que você falou do Halloween. A gente fica naquela tensão durante todo o filme, e aí, por isso, a gente acaba... Sabe, a atmosfera que ele cria é muito específica, é muito única. Eu acho A Bruxa maravilhoso. Eu assisti também essa semana, eu sabia que era o filme que tinha apresentado a Anya Taylor-Joy para o mundo, né? Que é a atriz do Gambito da Rainha, que estava uma série bombou agora. Ela apareceu, ela estava muito nova, apareceu nesse filme, e eu não tinha visto também. E eu achei incrível a construção do filme, porque, assim, é um cenário, é uma casa caindo aos pedaços ao lado de uma fazenda, de uma floresta, aliás, uma fazendinha lá na floresta, 1700, 1800 no interior dos Estados Unidos, lá na região de Massachusetts, ou sei lá, Nova Inglaterra, e um elenco pequeno, todo mundo com uma cara muito esquisita, não aparece grandes coisas, mas o filme é extremamente assustador. E, assim, é a questão da atmosfera de novo. É isso, eu acho que faz muito sentido essas suas escolhas. Agora a gente está fechando, né, o caminho entre elas e está vendo que realmente elas fazem muito sentido. Porque tem a coisa do sobrenatural, tem a coisa da bruxa, né, que já é o nome do filme, tem a questão de que é um filme que o filme leva 1h30, eu li lá que eles levaram 25 dias gravando, mas o diretor levou 4 anos estudando a época, os relatos, então, assim, você sente essa verossimilhança na história, assim, você vê que tem mesmo que você não saiba disso, você sente que pode isso acontecer, tem como, porque não é uma coisa assim, sei lá, você vê uma coisa, uma aparição, ou sei lá, alguém se transformando. É tudo muito sutil, e esse sutil é muito assustador. Também depois tem um momentinho ali, Parasita, Tarantino, mais pro final. Mas até ali, realmente ele deu início a essa nova fase, né, do terror, que talvez não seja tão nova, mas enfim, que é o que você citou, que daí tem também, a Bruxa é o mesmo diretor do Farol também, né? Isso. Farol, que é uma obra... Foge completamente do que é A Bruxa, ao meu ver, que ele já é uma coisa... Ele segue na questão da atmosfera, mas é uma coisa de loucura, né? É bem parecido com as coisas do Lovecraft, aquela coisa, você vê um personagem enlouquecendo. Talvez no cinema o que a gente tem, assim, de histórico, que tenha uma temática parecida ao Iluminado, que a gente vê também é o personagem descendo a Terra até a loucura dele, né? Mentalmente até a loucura. Então, assim, o Farol ele tem muito disso, mas assim, eu acho que o grande ponto da Bruxa e do Farol e de outros filmes do tipo é que eles ficam cozinhando a gente, tipo, o filme inteiro, assim. Mas a tensão construída, a atmosfera construída é suficientemente boa para que a gente fique imerso no filme, a gente não saia do filme. E aí, quando chega no final, que eu não entrando em spoilers aqui, claro, mas o final que ele vai dar conclusão, que é quando a gente tem ali uma cena mais explícita, um susto, ou até uma resposta, a gente já tá tão amedrontado, a mente da gente já tá tão ali no filme, tão imersa no filme, que a gente já desarmou toda a barreira que a gente levantou com o filme. Toda a barreira que a gente levanta com o filme de terror para reagir ao susto, a gente já baixou com o filme como A Bruxa. E aí, quando a gente chega naquele clímax, a gente só perde tudo, porque... E é surpreendente, eu acho. Isso que eu acho muito legal, tipo, como o final da Bruxa, como o final do Farol, são finais que surpreendem, porque tem um momento do filme que você não consegue mais imaginar como o filme pode terminar. E aí, quando o filme chega àquele final, você fica besta, porque você não tinha como... Não é aquela coisa que chega ao final e você fala, sabia que ia ser desse jeito. Não, é completamente diferente. Eu gosto muito desse tipo de filme que você não prevê o roteiro, assim. E esse tipo de terror mais autoral, né, que eles estão surgindo agora, eu acho que é muito isso. E tem outra coisa que eu acho sensacional, que também já fazendo link para o último filme da nossa lista, que é o Corra, é assim, a gente não sabe até que ponto isso é realmente maldade sobrenatural, ou até que ponto isso é o do humano, é uma coisa da cabeça das pessoas. É uma coisa assim, tipo, a pessoa tá... O Farol são os dois surtando o filme inteiro, eles vão deteriorando ali, vai tendo uma troca, né, do William Dafoe pro Robert Pattinson, um começa de um jeito, o outro começa do outro. Eu acho aquele filme genial, eu acho que os dois mereciam ter concorrido ao Oscar pela construção de personagem, do corpo do William Dafoe, começa de um jeito, vai terminando do outro, e você não sabe até que ponto ele tá, sei lá, possuído, tá tendo visão, até que ponto é a cabeça, o psicológico do personagem que tá muito louco. Isso que assusta a gente também, porque você pensa, podia ser qualquer um numa situação dessa. Se eu tivesse nessa situação,
talvez eu tivesse reagido da mesma forma. Então, são terrores muito modernos, como o Midsommar, né, que a gente até comentou, eu não cheguei a ver ainda, mas também se passa à luz do dia, também é um lugar de pessoas. Então, o terror de ser as próprias pessoas, o terror, eu acho que é muito pior que se colocar lá, às vezes se colocar uma figura, sei lá, um demônio qualquer. E o Corra é muito isso, né? O pavor do Corra é que não tem, sei lá, um demônio possuindo ninguém, uma bruxa possuindo ninguém. É o próprio ser humano, é o próprio homem. Exato. O Corra, inclusive, né, na época teve uma polêmica que ele foi pro Globo de Ouro e ele foi encaixado como comédia. Gente do Que céu. faz certo sentido porque ele é uma sátira, né? Ele realiza uma crítica mais ácida ali para a realidade. E aí perguntaram pro Jordan Peele, diretor, o que ele achava disso. Falou, tipo, você acha que o Corra se encaixa mais numa comédia ou num drama? Que são as categorias do Globo de Ouro. E o Jordan Peele falou assim, pô, não tá claro o que eu fiz? É um documentário. Porque a gente entra nesse terror catártico, né? Que traz um tema de fora, traz um tema da realidade, que é um debate necessário, e ele transforma isso numa vertente de terror que qualquer pessoa pode assistir e ficar amedrontada. Então, assim, se você assistiu Corra e você teve medo do que poderia acontecer, você tá tendo medo do racismo. Então, assim, você pode não ter que lidar com racismo no mundo, na vida. Mas se você teve medo de Corra, aquilo ali você teve medo do racismo. Então, eu acho incrível a forma como muitos terrores eles estão fazendo isso. A gente tem também o Homem Invisível, que é um relacionamento abusivo. Cara, é assustador. Você fica o tempo inteiro achando que o cara tá ali. Às vezes tá, às vezes não. Mas a pergunta, a dúvida, é o que mata. É um relacionamento abusivo muito bem desenhado que ganha o espectador através de recursos do terror, de recursos do gênero. E o Corra é muito disso, cara. O Corra, você tem medo. Eu acho que também se conecta um pouco ali até no que você falou nessa questão do ser humano, com o Midsommar. Porque o que eu acho brilhante no Midsommar é que aquelas pessoas podem estar fazendo o que for, mas é uma outra cultura e para elas não está errado. Então, o que é mais assustador do que alguém mal intencionado? É alguém bem intencionado, tá fazendo uma coisa, uma loucura, mas na cabeça dela não tem como você ir lá e falar sua religião está errada, seus princípios estão errados. Porque é impossível você convencer isso. É um choque cultural. Então, aquelas pessoas estão fazendo o que estão fazendo, que pode ser condenável, mas é a cultura delas. Então, não tem como você mudar, você está lidando com aquelas pessoas ao seu natural. E, de certa forma, você tem isso no Corra. Você está lidando com o racismo das pessoas, que é um racismo até acho muito engraçado, como o Corra ele pega até diálogos muito bons, que as pessoas tipo, têm uma admiração pelo negro, né? Ai, porque o fulano corria, o fulano ele tinha toda a estrutura muscular de um negro e corria muito mais, eu gostaria de correr assim. Tipo, eles têm essa coisa e você não consegue desassociar isso do racismo. O que parece, né? Aquela coisa, tipo, muita gente pensa, não sou racista, eu admiro esse cantor que é negro, admiro esse atleta que é negro, então não sou racista, tenho amigos negros. Você pode ser racista mesmo assim. E eu acho que o Correg traz isso de uma forma tão meticulosa ali no texto, no subtexto, que eu acho sensacional. E aí o final do Corra eu acho brilhante, porque praticamente não tem palavras para você entender, você ficar com nó na garganta com Corra, só de ver uma sirene policial. E aí o Jordan Peele, sabe, assina o roteiro dando uma risada, uma gargalhada, porque conseguiu fazer todo espectador que assistiu Corra ter medo da polícia. Uhum. Exatamente. E outra, isso que você falou, ninguém acha que está errado no Corra, né? O pessoal acha que está fazendo um favor até, que tá super legal o que eles estão fazendo, entendeu? Então, como é que você dialoga com a pessoa que acha que está certa? É isso mesmo. Esse é o desespero, não tem diálogo, não tem o que você possa fazer. Volta para a história do Michael Myers do Halloween. Você não tem como dialogar com o vilão ali, porque ele é um vilão, simplesmente. E aqui você não tem como dialogar porque ele não acha que é um vilão também. Então, são dois lados da mesma moeda, né? Tipo, não tem o que você possa fazer. Então, Exatamente. isso é assustador. Tipo, se você dá uma história de origem, por exemplo, eu acho o vilão do Pantera Negra, que você citou, muito genial, assim. Ele tem motivações perfeitas, ele tem métodos questionáveis. Mas, assim, o que ele tá querendo... Ele tem razão. Exato. Então, assim...
É diferente de você falar, não, mas esse vilão é mau, mas ele não é de todo mal, ele tem boas intenções, ele só pegou o caminho torto. Ou o próprio vilão do Aquaman também, que ele quer matar os humanos que estão poluindo os mares. Sim, humanos estão poluindo os mares, estão destruindo as espécies nativas. Aí você joga num filme de terror uma lógica completamente distorcida como no Corra, não tem o que falar, né? Assim, correr mesmo. Não, Corra é muito bom, cara. Eu acho Corra um dos terrores assim mais brilhantes dos últimos anos. Tanto que merecidamente ganhou o Oscar de roteiro. Ele é muito, muito bom mesmo. Eu acho muito marcante. E eu acho que ele tem uma coisa que às vezes falta para os filmes. Ele tem um timing. É. Ele chegou no momento certo para a mensagem dele ser, assim, ser impulsionada, sabe? Tipo, todo mundo falou de Corra na época, com razão, porque é um filmaço. Conversou muito com as coisas que a gente viu naquele ano que ele saiu, e que infelizmente a gente vê há muitos anos e continua vendo. E é por isso que a gente tem aí novamente um filme de 2017, que a gente talvez já possa classificar como um clássico, porque a gente sabe que infelizmente ele vai permanecer atual por muito tempo. Isso ao mesmo tempo é bom para a arte, mas é muito ruim socialmente, porque a gente está precisando. A gente sabe que o racismo é um problema da sociedade que não vai acabar tão cedo. Infelizmente, talvez nunca acabe. Enquanto o racismo for um tema, uma pauta presente, importante, o Corra vai se tornar atual, ele vai se manter atual. E aí a gente entra nesse ponto aí. É o que eu falei do terror como catarse, né? A gente pegar um tema social, um tema que é importante debater, e a gente usa elementos de terror para viabilizar um diálogo e uma interpretação daquela mensagem. Exatamente. Nossa, que conversa boa. E olha só, eu acho que é uma porta de entrada esse episódio para quem não está muito ligado no terror, como eu não estava, porque esses filmes dá para fazer episódios exclusivos sobre cada um deles, né? Ou cada gênero, porque é muito amplo. A gente tem uma pincelada em cada um desses filmes aqui, falou um pouco da importância deles. Eu adorei demais essa seleção, porque deu para ter uma ideia de várias fases do terror. E eu acho que quem se interessar mais acompanha, o Adam já vai falar onde vocês podem encontrá-lo nas redes de novo. E eu só tenho que agradecer por esse episódio, por essa curadoria linda. Já estamos caminhando para o final aqui, porque senão, como eu sempre falo, os papos aqui são muito bons, a gente flui muito, mas você já está convidado, não agora passando esse episódio de Halloween, mas para falar de terror nos outros meses do ano também, para falar desse gênero que é tão abrangente que a gente ainda tem tanto preconceito em geral, né? Então, olha, muito obrigada por essa conversa. Para mim foi muito, muito boa, assim, e eu vou continuar acompanhando muito teu conteúdo e vendo muito mais terror. Valeu. Cara, acho que terror é um gênero, infelizmente, o pessoal bate muito no terror, e eu acho que é incompreendido. Eu entendo que tem muitos terrores, como todo gênero, vai ter muito filme ruim, mas também vai ter muito filme bom, eu acho que tem muito filme que merece atenção, sabe? Às vezes um filme que passa batido porque, não, sei lá, parece bobo, não é o meu estilo. Mas quando você assiste, você vai entrar em algumas histórias, o próprio Corra é um exemplo disso. Você vai ter contato com histórias que talvez você nunca tivesse, ou talvez não tivesse de uma forma tão interessante, tão intrigante, quanto em alguns filmes que fazem a gente pensar que assustam, que são divertidos, que tem muito terror divertido. Eu falo isso, às vezes as pessoas acham estranho, mas tem muito terror divertido que é gostoso de ver, que se leva a sério. Tem uns que não se levam a sério, também são bons, alguns. Mas é um gênero, assim, como eu falei, por ser tão versátil, eu duvido que não tenha uma pessoa que não goste de um filme de terror, sabe? Ela pode não gostar do gênero, ela pode não ser a pessoa que assiste só filme de terror ou que ama filme de terror, mas com certeza um filme de terror vai se encontrar, assim, a pessoa vai encontrar um filme que ela curta, que vai conversar com ela. Isso aí, então, deixe teu recado aí, onde é que as pessoas podem continuar acompanhando o teu trabalho, saber mais de você, só para reitere aí tuas redes, teus canais. Boa. Meu Instagram, meu Twitter, @o Adam William, Adam mesmo, 2 L's e M no final, M de Maria, ou M de Maligno, que está na HBO Max e vale a pena assistir. Muita gente não gostou, mas eu acho que vale muito a pena, é muito divertido. Estou fazendo agora em outubro Reels diários no meu Instagram, sempre falando de algum filme de terror, sempre indicando um filme que está disponível em streaming, variando streamings, então tentando aí abraçar todos os públicos. E se você gosta de ler texto, você pode acessar salveferris.com.br, que eu estou escrevendo sempre lá, de terror, de vários gêneros, de cinema no geral, séries de vez em quando, mas sempre tem algum texto novo lá.
Legal. Eu ia pedir para falar um filme do dia, mas eu acho que a gente falou tanto filme bom que a pessoa pode escolher um filme para assistir nesse fim de semana, nesse Halloween, né? Nesse período, porque agora tem muitas ofertas, né? Mês de Halloween, ele sempre tem bastante coisa de terror acontecendo. Então, a minha dica é qualquer um desses filmes, gente. Qualquer um que vocês quiserem ver. Eu gostei muito da Bruxa. Eu acho que a Bruxa foi muito bom. O Bebê de Rosemary também. E aí, agradecer todo mundo que escutou, que deu play aqui nesse programa de terror. Se você já gostava, espero que tenha sido bom. Se você não gostava, espero que você comece agora a assistir uns filmes de terror aí e a divulgar para o pessoal que vocês conhecem. Assistir filme em galera também é muito legal. E obrigada, Adam, de novo pela disponibilidade, por esse papo tão gostoso. Eu que agradeço, foi um prazer. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.